Hoje a gente encerra a parte teórica da matéria. Hoje é o último capítulo, o capítulo 8º. É azeitona na empada, né? Nós vamos usar tudo que a gente viu para chegar no máximo que a gente consegue. Então, vamos lembrar os passos nossos de experimentalistas e onde a gente vai chegar hoje. Eu vou fazer as perguntas, vocês vão me responder. Qual a primeira etapa do trabalho de vocês? Experimental. É uma pergunta. Eliminar os erros sistemáticos, né? Porque os erros experimentais têm dois tipos, né? Os sistemáticos e os estatísticos. As incertezas a gente não consegue eliminar, né? Vai conviver com ela. Mas ela não é problema. O problema são os erros sistemáticos, né? Que a gente vai eliminar na primeira etapa. Beleza. Segunda etapa. É um planejamento 2AK para identificar quais são as variáveis que são significativas? Exatamente. Né? Vai fazer um 2AK ou um 2AK menos P, né? Dependendo da quantidade de variáveis que a gente queira investigar, né? Ou seja, um completo ou um fracionário. Aí a gente identifica as variáveis significativas. Beleza. Terceira etapa. A gente quer obter uma equação que vai dar para a gente a resposta em função dessas variáveis que a gente identificou como significativas. Exatamente. Quem respondeu? Gustavo. Isso aí, Gustavo. Exatamente. Aí eu quero ter uma equação para ter a resposta em função dessas variáveis que eu identifiquei significativas. Para isso, eu preciso fazer um outro planejamento, além do 2AK, não é? Para ter essa equação, certo? Certo, Gustavo? Certo. Tá bom. Então, essa é a terceira etapa, fazer esse planejamento. Que planejamento seria esse? Possíveis planejamentos seriam esses, complementares ao 2AK. 3AK ou PCC? 3AK ou PCC, um dos dois. Né? Se o K for muito grande, 3AK fica inviável. Né? Imagina um 3AK com 5 variáveis, 243 experimentos, não dá. Né? Mais do que 4, 3AK não dá. Aí geralmente é um PCC. Né? Aí beleza, com o PCC, aí eu faço o que o Gustavo fez. Eu vou tratar esses dados do PCC e vou ter uma equação que represente a minha resposta em função dessas variáveis. Beleza? Bom, tudo isso a gente viu até o capítulo 7, até a aula passada, antes do feriado. Hoje, a gente vai ver a partir daí. Então, eu tenho a equação, que representa a minha resposta em função das variáveis que eu identifiquei como significativas. E o que eu vou fazer com essa equação? Eu vou obter os níveis dessas variáveis significativas que otimizam a minha resposta. Otimizar pode ser um máximo, por exemplo, eficiência, produção, né? Ou otimizar pode ser um mínimo, por exemplo, custo, tempo, né? Então, a otimização depende do objetivo que eu quero. E para isso depende da resposta que eu estou tratando. Então, a aula de hoje a gente vai ver exatamente isso. Como otimizar, como a partir dessa equação que a gente obteve por regressão a partir dos dados do planejamento completo, o PCC, o 3AK, como encontrar os níveis dessas variáveis significativas que otimizam a minha resposta. Então, esse é o assunto da aula de hoje. Para isso, nós vamos usar a metodologia da superfície de resposta, associado a análises canônicas. Então, beleza. Isso posto, sabemos onde estamos. Chegamos aqui, né, Gustavo? Essa aqui é a equação que você falou que queria obter, né? Beleza, Gustavo? Beleza. Então, vamos identificar os parâmetros dessa equação, Gustavo. Eu vou colocar aqui, você vai me dizer que parâmetro é esse. Que parâmetro é esse aqui, Gustavo? É o parâmetro dos termos independentes. Coeficiente linear, né? Isso. Representa uma representação da média dos dados, não é isso? Não está associada a nenhuma variável, não é isso, Gustavo? Isso. Beleza. Agora eu tenho aqui um somatório com mais K parâmetros, né? BI vai de 1 até K. K é o número de variáveis que foram significativas. Que parâmetros são esses aqui, Gustavo? São os parâmetros que estão associados às variáveis sozinhas.
isoladas. Isoladas, isso. A parte linear da equação, né? Isso. Beleza. Agora eu tenho mais um somatório aqui com mais K variáveis, né? Com mais K elementos desse somatório. K porque eu tenho K variáveis significativas, né? Que parâmetros são esses aqui, Gustavo? São os que estão associados às variáveis quadráticas, né? x11, x22, x33. Isso. Então, os termos quadráticos, né, das variáveis significativas. Beleza. Aí eu tenho aqui mais um outro somatório. Que parâmetros são esses aqui, Gustavo? São os que estão associados às variáveis x12, x13. Como é que a gente chama isso? As interações. Interações. Então, são os parâmetros associados às interações das variáveis significativas. Né? Imagina que eu já fiz uma regressão, já eliminei os parâmetros que não são significativos, que parte desses parâmetros não vão ser significativos, eu vou estar só com aqueles que são significativos. Beleza? Então, olha só, eu tenho aqui o coeficiente linear, eu tenho a parte linear da equação, essa aqui, ó, né? Essa aqui é a parte linear da equação. E essa parte aqui é a parte quadrática da equação, né? O termo quadrático e as interações. Beleza? Ok. Primeira coisa, importante, as variáveis são quantitativas. Variável qualitativa, separa ela no 2AK. Variável qualitativa não vai entrar na equação. Concorda comigo? Né? Lembra que o 2AK que a gente fez era tipo de catalisador? O -1 era o catalisador A e o +1 era o catalisador B. Lembra disso? Um exemplo? O que significa 0? Nada. Né? O que significa meio? De forma codificada? Nada. Por quê? Porque são variáveis qualitativas. Né? Elas são discretas. Só existe ela discretamente. Então, ela para no 2AK. Então, vamos lá. Eu estou estudando 2AK, o efeito do tipo de catalisador. Eu vou continuar com ele no planejamento completo, no 3AK ou PCC? De jeito nenhum. Então, o que eu faço? Eu vou escolher o melhor catalisador para fazer esses experimentos. O melhor foi o tipo B, então, a partir de agora, eu vou usar o tipo B. Mas as minhas variáveis vão ser quantitativas e contínuas. Então, eu vou só continuar com temperatura, com pressão, com concentração, coisas desse tipo. Não com variáveis qualitativas. Beleza? Bom, as variáveis são independentes, né? As K variáveis são independentes, não são relacionadas em si. E medida, quando eu falo medida com pequenos erros, eu quero dizer que medida apenas com incertezas. Não tem mais o erro sistemático. Eu já eliminei na primeira etapa. E vou usar técnicas de regressão para estimação dos parâmetros, aquilo que a gente aprendeu aqui. Com o objetivo de encontrar, além de uma equação que prediz a minha resposta em função das minhas variáveis, e encontrar também quais os níveis dessas variáveis são ótimos em relação à resposta. Quais são os melhores níveis que otimizam a minha resposta, seja o máximo, seja o mínimo. Aí eu vou usar uma técnica aqui, vou mostrar para vocês, e é uma coisa que vocês têm que ficar atento. Ó. Às vezes, o seu ponto ótimo ele pode não estar exatamente dentro da região experimental. Ele pode estar próximo ou distante. Isso, a gente vai ver como é que a gente trata esse tipo de problema. Como é que a gente resolve isso. Beleza, então para chegar nesse lugar aqui, né, encontrar os níveis das variáveis que otimizam a minha resposta, eu preciso de fazer uma breve revisão de matemática aqui com vocês, tá? Porque a gente vai usar umas ferramentas aqui que dependem de matemática, de matrizes, cálculo de matrizes. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma matriz n por m. No exemplo aqui, eu tenho uma 2 por 2. E lambda seja um escalar. A matriz A, por exemplo, essa A aqui, menos lambda, esse escalar, vezes a matriz identidade. Quem que é a matriz identidade? É uma matriz ela é uma matriz diagonal, né? Onde os elementos da diagonal são 1. Os de fora da diagonal são 0. Isso é a matriz identidade. Então, se eu multiplicar lambda pela matriz identidade, eu vou ficar com uma matriz onde os elementos da diagonal é lambda, são lambdas, e fora da diagonal é 0. Então, se eu diminuir a matriz A
de lambda aí, eu estou diminuindo na diagonal, né? Então, seria 1 menos lambda, 2 menos lambda. Essa matriz, quando eu faço isso, é chamada matriz característica dessa matriz A. O determinante dessa matriz, né? Quem que é o determinante dessa matriz aqui? Se eu fizer o produto aqui, né, eu vou achar o determinante. É chamada a função característica de A. E as raízes da equação determinante igual a zero são chamadas raízes características da matriz A. Aqui é a continha para essa matriz aqui. Se eu resolver essa equaçãozinha do segundo grau, eu tenho as raízes características. Por terceiro grau, eu tenho 3 raízes características. E assim por diante. Tudo isso vocês já viram, é só uma revisão, mas que eu vou precisar disso. Beleza. Então, além das raízes características de A, eu também tenho os autovetores de A. O que são os autovetores de A? Um autovetor é associado a cada uma das raízes características. Então, se eu tenho 2 raízes características, eu tenho 2 autovetores. E como eu acho os autovetores associados a cada uma das raízes características? Através dessa equaçãozinha aqui, ó. X é o autovetor. Então, A vezes X, quem é A? A matriz. Nosso exemplo é essa aqui. É igual a lambda, o mesmo lambda, né? Ou seja, as raízes características, vezes o mesmo vetor X. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que A menos lambda I vezes X é igual a zero. Então, eu resolvo essa equaçãozinha aqui. Né? Lambda são as raízes características e a matriz de identidade. X é o autovetor. Então, para cada raiz característica, para cada lambda, eu vou ter um vetor X. Por exemplo, eu fiz a primeira raiz característica aqui, essa aqui. Ó. A solução dessa equaçãozinha aqui é o vetor X. Legal. E eu vou ter um outro vetor X para a segunda raiz característica. Nesse caso, é uma matriz 2 por 2. Se eu tiver uma matriz 3 por 3, eu vou ter 3 raízes características, 3 autovetores. Sempre pela solução dessa equaçãozinha aqui. Beleza, lembramos o que é raiz característica, lembramos o que é autovetor. Agora vamos usar essas informações para onde a gente quer chegar. Onde a gente quer chegar? Encontrar o ponto ótimo. Encontrar os níveis de x1, x2, pontinho, pontinho, xk que otimizam a minha resposta. Para isso, eu vou pegar inicialmente, eu vou pegar essa parte da equação aqui, Gustavo. Ó. Gustavo, que parte é essa da equação aqui que eu estou marcando aqui com o cursor? É a parte quadrática. A parte quadrática. Então, eu vou pegar a parte quadrática da equação. Tá? Então, além dessa parte quadrática que eu estou pegando aqui, tem outra parte linear aqui. Ó. Vou deixar ela quietinha aqui por enquanto. Então, eu vou pegar só a parte quadrática. Está aqui ó, a parte quadrática, Gustavo. Ó. O parâmetro associado às variáveis quadráticas, né? E um parâmetro associado à interação. No caso, esse AI, 2AI é igual ao beta da equação anterior. É só um artifício matemático, tá? Mas parte quadrática e a parte da interação. Ou seja, a parte quadrática da equação que eu vou chamar de Q. Beleza. Aí, essa parte quadrática eu vou colocar numa notação matricial dessa forma aqui, ó. Vetor X, que é o vetor das variáveis independentes, vezes uma matriz A, vezes o vetor X transposto. Tá? Então, X transposto vezes A vezes X. Esse aqui não tem esse transposto aqui, não. X transposto, vetor das variáveis independentes, vezes a matriz A, vezes o vetor das variáveis independentes. Então, vou colocar essa equação aqui numa forma matricial desse jeito aqui. Vou só mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Eu vou fazer de trás para frente. Então, Gustavo, olha só. Vamos começar aqui. Ó. Vamos supor que essa aqui seja a parte quadrática da equação, de uma equação qualquer. Tá bom, Gustavo? Eu vou marcar aqui, Gustavo, você vai me dizer o que são esses elementos aqui que eu estou marcando. São os elementos quadráticos, mas as variáveis isoladas ao quadrado. São os termos quadráticos, né? Da equação quadrática. Então, tá aqui, cada parâmetro associado ao quadrado
da variável significativa. Beleza? E que termos são esses aqui, Gustavo? São os termos de interação. São os termos de interação. Beleza. Como é que eu transformo essa equação, essa parte quadrática da equação aqui, numa matriz desse jeito aqui, ó? Produto matricial desse jeito aqui. Então, quem é o vetor x? O vetor x, Gustavo, é x1, x2, x3, concorda? Sim. Então, tá aqui, ó. O x transposto é a linha. E o x é a coluna. Então, tá aqui, ó. Esses dois aqui, ok. Agora, quem é a matriz A? Beleza, quem é a matriz A? A diagonal da matriz A são os termos quadráticos, Gustavo. Então, quais são os termos quadráticos, Gustavo? 2 associado à variável 1. Então, o primeiro elemento da diagonal. 6 associado à variável 2 ao quadrado. Então, o segundo elemento da diagonal. 2 associado à variável 3 ao quadrado. Então, o terceiro elemento da diagonal. Beleza. E quem são os elementos fora da diagonal? Como é que eu acho esses elementos fora da diagonal aqui? A metade dos termos de interação. Por isso que apareceu esse doisinho aqui, ó. Tá? A metade dos termos da interação. Então, vamos lá. A interação 1, 2. Qual o parâmetro associado a ela? 2. 2 dividido por 2. 1 vai para 1, 2. O outro 1 vai para 2, 1. Elemento 2, 1 da matriz. 8. Quem é 8? 8 é o parâmetro associado à interação 1, 3. Vamos dividir por 2, dá 4. Então, 4 vai para o elemento 1, 3 da matriz. E o outro 4 vai para o elemento 3, 1 da matriz. 6 está associado à interação 2, 3. Dividido por 2 dá 3. Então, 3 vai para o elemento 2, 3 da matriz. O outro 3 vai para o elemento 3, 2 da matriz. Então, montei a matriz. Se eu fizer esse produto aqui, eu vou achar exatamente isso. Entendeu a lógica? Estou perguntando. Ficou claro? Estou perguntando. Sim. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Vamos continuar. Revendo essas ferramentas matemáticas, eu vou precisar de todas elas. Beleza. Então, agora, para eu achar o ótimo, eu vou fazer uma redução da forma quadrática da equação. Qual é a forma quadrática da equação? Essa aqui, né? A parte quadrática é essa aqui. Os termos quadráticos e as interações. Numa forma canônica. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa transformação canônica? Eu tenho que achar as raízes características. Lembra da raiz característica que eu falei aqui atrás para vocês? Ó. Eu tenho que achar essas raízes características da matriz. Qual matriz? Essa matriz. No caso aqui eu chamei de A, nesse exemplo aqui. Ó. Não tem achar as raízes características dessa matriz. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma matriz 3 por 3, portanto eu tenho 3 raízes características. Se eu tiver uma matriz 2 por 2, 2 raízes características. 4 por 4, 4 raízes características. E assim vai. K por K, K raízes características. Então, se eu tenho a matriz da parte quadrática, eu tenho as K raízes características dela para as K variáveis significativas. Beleza. Aí eu vou fazer uma transformação de variáveis. Eu vou transformar a minha variável independente, x, numa variável canônica que eu vou chamar de W, fazendo uma transformação de variável. Quem vai fazer essa transformação é uma matriz que eu vou chamar de P. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que eu obtenho essa matriz P que faz essa transformação canônica. Guarda, daqui a pouquinho eu te explico como é que se obtém P. Mas de tal forma que quando eu fizer essa transformação, eu vou transformar a equação desse jeito aqui, né? Ou seja, desse jeito aqui, nas variáveis originais, para as novas variáveis. Quais são as novas variáveis canônicas, que eu chamei de W? Então, em vez de x1, x2, x3, x pontinho, pontinho, xk, eu vou ter W1, W2, W3, pontinho, pontinho, WK. E a minha equação, com essa transformação, vai ser, em vez disso aqui, vai ser isso aqui, que vai ser exatamente igual à anterior, por causa da transformação. E observa, Gustavo, ó, o que você observa comparando essa equação nas variáveis W com essa equação nas variáveis X, Gustavo? Você foi escolhido hoje para me ajudar. Olha, eu observei que, por exemplo, tudo bem, a gente transforma x1, por exemplo, em w1, mas as interações... Não, você não vai transformar, só um parênteses, você não vai transformar x1 em w1, não, tá? Você vai transformar x1, x2, pontinho, pontinho, xk em w1, w2, pontinho, pontinho, wk. Tá? Porque o W1
não vai ser função só de x1, vai ser função dos outros x também, tá bom? Só um parêntese aí. Mas vamos lá, você fez uma transformação de variável, do vetor x para o vetor w, tá bom? Continua, Gustavo. Então, o que eu ia falar é que, não sei... Compara as equações. Compara essa equação nas variáveis x, i até k, com essa equação nas variáveis wi até wk. O que você observa comparando as equações? Eu observo que os coeficientes lá viraram aqui lambda, né? Quem são os lambdas? Características. São as raízes características, muito bem observado. Que eu sei determinar, né, Gustavo? Que eu sei calcular. Sim. Beleza. Então, achei como é que eu acho os parâmetros dessa nova equação. Beleza, continua, Gustavo. E eu observei também que as interações, Exato, elas não viraram parabéns. W, sei lá, M. Parabéns, isso mesmo. Muito bem observado, Gustavo. É isso aí. Então, você observou que a nova equação só tem a parte da contribuição quadrática, né, das variáveis. Ou seja, se eu pegasse essa equação aqui e transformasse numa matriz, igual eu fiz aqui, né, de trás para frente, o que ia acontecer com essa matriz, Gustavo? A gente não ia ter as interações? E o que ia acontecer com essa matriz? Como é que chama essa matriz? Não sei. Identidade. Não, matriz diagonal, não identidade. Identidade é quando a diagonal é 1, né? É uma matriz diagonal. Porque eu só vou ter os elementos da diagonal, né, Gustavo? Olha. Os elementos fora da diagonal não eram das interações, Gustavo? Ah, sim, faz sentido. Vão ser zero. Porque eu não tenho interação. Certo. Então eu vou ter só os elementos da diagonal. E quem vai ser esse primeiro elemento diagonal aqui? Ó. Vai ser o W1. Lambda 1. O lambda 1. E o segundo elemento? Lambda 2. Pontinho, Lambda K. Então vai ser uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são quem? As raízes características. Que eu sei determinar. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Ótimo. Então, assim eu transformo. Faltou mostrar como é que eu faço essa transformação com essa matriz P aqui. Vou mostrar para vocês. Pode aguardar que vai chegar lá. Eu vou dissecar tudo a parte matemática para vocês, embora o software faça, mas, de novo, a gente é engenheiro, a gente apenas não pega o resultado de um software, que para isso não precisa ser engenheiro, não precisa fazer pós-graduação. Qualquer menino faz isso, né? A gente tem que saber interpretar o que o software está fazendo, né? Até para saber interpretar os resultados bem. Então, eu vou mostrar, dissecar as contas que o software faz para vocês. E depois, fazer conta é fácil. Entender a conta que está sendo feita é muito importante para você interpretar os resultados. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu tenho a minha equação, Gustavo. Ó, voltei nela de novo, Gustavo. Está aqui, ó. Você vai ser foi escolhido de hoje para ser meu monitor, Gustavo. Ó, então, vamos lá. O que é isso aqui? Termos lineares. Parte linear. O que é isso aqui? Termos quadráticos. Parte quadrática. Beleza. Então, eu estou com essa equação aqui ajustada, né? Ótimo. O que eu quero fazer com essa equação? Qual o meu objetivo lá do início? Encontrar os níveis de x1, x2, x3, pontinho, pontinho, xk, que transforma a minha resposta numa resposta ótima. Pode ser o máximo, pode ser o mínimo, depende da resposta, né? Beleza. Como é que eu acho? Vamos imaginar que o ótimo seja o máximo. Respostas do tipo eficiência, produção, desempenho, sei lá, o que for, coisas desse tipo. Como é que eu acho o máximo de uma função? Deriva igual a zero. Deriva igual a zero, deriva de novo, né? Para saber se é máximo ou mínimo. É isso? Tá bom. Vamos pegar uma função bem simplesinha aqui, ó. Bem a mais simples possível, ó. Uma equação com uma variável só, isso nunca vai acontecer, né? Raramente. Vamos imaginar que eu tenho uma variável só, x, e a minha função é y, e aqui eu tenho os termos, ó, o parâmetro coeficiente linear, o parâmetro linear associado à variável isolada e o parâmetro associado à variável quadrática. Beleza. Eu quero achar o máximo dessa função y. Vou derivar em relação a x. Beleza, derivei, o B0 sumiu, B1x virou B1, B1
x ao quadrado virou 2b1x. Para ser máximo, tem que ser 0. Aí, resolvo essa equaçãozinha que achei x. Quem é esse x aqui? É o x aonde a derivada se anula. Beleza? Eu vou chamar o ponto x aonde a derivada se anula de ponto estacionário. Guarda esse nome aí. O que é o ponto estacionário? É o ponto que a derivada é nula. De y em função de x. Nesse caso aqui, quem é o ponto estacionário? Nesse exemplozinho aqui, vai ser passar o B1 para cá, vai ficar menos B1 dividido por 2B1. Esse aqui é o ponto estacionário, o ponto que a derivada é nula. Esse ponto pode ser o máximo ou o mínimo. Como é que eu sei se é máximo ou mínimo? Derivo de novo. Se a derivada segunda, quem que é a derivada segunda aqui? Seria 2B1. For menor que 0, é máximo. Se for maior que 0, é mínimo. Beleza? Lembramos disso, né? Uma equação simplesinha. Vamos sofisticar mais a equação aqui, então. Então, esse ponto aqui, o ponto onde a derivada se anula, nós chamamos de ponto estacionário, né? Esse aqui é o ponto estacionário. Vamos pegar, então, uma equaçãozinha mais completa. E vamos colocar já em forma matricial, né? Para a gente ir trabalhando os cálculos de forma matricial. Então, eu vou colocar aqui, Gustavo, se você for escolhido hoje, você vai me ajudar. Quem é esse vetor x aqui, Gustavo? É o vetor das variáveis. Quais variáveis? As variáveis independentes. Porque y é uma variável também, só que é uma variável dependente, né? Então, x é o vetor das variáveis independentes. Naquela sequência que a gente concordou, são aquelas variáveis que eu identifiquei como significativas, né? Que aí eu fiz a próximo planejamento PCC e obtive uma equação, né? Sim. Para relacionar x e y em função de x. Beleza, então x são as variáveis independentes. Quem é esse vetor Bzinho aqui? Olha para a equação e me diz, Gustavo. O Bzinho são os coeficientes lineares que estão associados, né? Os parâmetros que estão associados às variáveis. De forma isolada. Isso. De forma isolada, né? Olha a equação aqui, né? Então, isso aqui é a parte linear da equação, certo, Gustavo? Certo. Joia. Então, o vetor x transposto vezes o parâmetro Bzinho, né, é essa parte aqui, isso aqui é a parte linear. Agora, Gustavo, a equação falta a parte quadrática, né? Falta essa parte aqui, né? Certo. Vamos transformar isso numa matriz igual nós fizemos aqui, certo? Uhum. Vamos lá. Então, vai ter uma matriz Bzona quando eu multiplico o x transposto, essa coluna aqui virou linha, vezes essa matriz Bzona vezes x, eu vou encontrar a parte quadrática da equação, igual eu fiz aqui. Certo? Certo. Quem vai ser essa matriz Bzona? Me ajuda, Gustavo. Quem são os elementos da diagonal, Gustavo? São as interações do tipo não, B. Não, interações não. Não são interações, ó. Vamos ver aqui de novo. Dá uma olhada e me responde. Ah, sim. São os termos quadráticos, né, que estão isolados. O x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado. Não é o x1 ao quadrado, Gustavo. O x1 está lá na matriz, no vetor x. Refaz aí para você ficar mais preciso na sua afirmação. Quem é a parte diagonal da matriz? São os parâmetros. Os parâmetros, sim. Que estão associados à parte quadrática das variáveis. Ao termo quadrático da variável, para ser mais preciso. Certo? Então, 2 é um parâmetro que está associado a x1 ao quadrado. Está aqui, né? 6 é um parâmetro, ou coeficiente, que está associado ao x2 ao quadrado. Então, de novo, Gustavo, vamos voltar aqui. Quem é B11, Gustavo? É o parâmetro que está associado a x1 ao quadrado. Perfeito. Quem é B22, Gustavo? É o parâmetro que está associado a x2 ao quadrado. Perfeito. E pontinho até BKK. Beleza. Vimos a diagonal da matriz Bzona. Como eu achei os elementos fora da diagonal da matriz Bzona, Gustavo? A gente vai usar... são as interações, né? Os parâmetros associados às interações dividido por 2. Perfeito. Então,
Metade fica do lado de cá, a outra metade fica do lado de cá. O que significa isso? Que essa matriz é uma matriz simétrica. Olha só como ela é simétrica, olha como ela é bonitinha. Ó. Essa parte daqui é igualzinha a essa parte daqui. Certo? Então, quem que é B12 sobre 2, Gustavo? É o parâmetro associado a x1, x2. Interação x1, x2, dividido por 2. Isso. Tá aqui em 1, 2. Quem vai estar aqui em 2, 1? Mesma coisa. Mesma coisa. Quem vai estar em 1, 3? Parâmetro associado à interação x1, x3. Quem vai estar dividido por 2? Quem vai estar em 3, 1? A mesma coisa. Ou seja, essa matriz é a matriz simétrica. Todo mundo entendeu isso, gente? Tá claro? Alguém não entendeu? Então, vou continuar. Silêncio significa que vocês entenderam. I hope so. Então, olha só. Esse produto aqui, o vetor x vezes o vetor bzinho, é a parte linear, né, da equação junto com b0. E aqui é a parte quadrática, né, que está dentro aqui, dentro desse produto aqui, os parâmetros associados ao quadrado de cada variável e os parâmetros associados às interações entre as variáveis, que foram significativos. Vamos continuar, então. Transformei a minha equação desse jeito aqui numa equação dessa forma aqui, matricial. Vamos caminhar com ela. O que eu quero? Eu quero otimizar. Meu ótimo pode ser o máximo ou o mínimo. Vamos imaginar que o ótimo é o máximo. Se o máximo existir, Gustavo, o que tem que acontecer? A derivada no ponto estacionário, né? A derivada tem que ser igual a zero. Igual a zero, isso que é o ponto estacionário. Que é o ponto estacionário. Exatamente. Então, se eu derivar essa função aqui, y, em relação ao vetor x, ou seja, y em relação a x1, y em relação a x2, pontinho, pontinho, y em relação a xk, se existir um máximo global, todas essas derivadas aqui têm que ser nulas. Concorda? E o vetor que eu encontrar para x, que eu vou chamar de x10, x20, ou seja, o valor de x1, aonde a derivada é zero, eu vou chamar de x10. O valor de x2, aonde a derivada é zero, eu vou chamar de x20. Mesma coisa até xk0. Então, eu vou ter um novo vetor x, que eu vou chamar de x0. Que vai ter um monte de númerozinho aqui. Que númerozinhos são esses? São os valores de x, 1 até xk, que anulam a derivada. Como é que a gente chamou esse ponto aqui, Gustavo? Ponto estacionário. Então, o que é o ponto estacionário? O x0 é o ponto onde a derivada se anula. Maravilha. Então, vamos fazer isso. Vamos derivar. Vamos derivar essa expressão aqui em forma matricial, né? Ó. Derivada aqui vai sumir o B0, aqui vai ficar B e aqui vai ficar 2bx. Que aqui é x ao quadrado, né? X transposto vezes x é x ao quadrado. Então, 2bx. E matriz B é essa matriz B aqui, ó. Vetor Bzinho é esse vetor Bzinho aqui. Então, virou o vetor Bzinho, 2 vezes a matriz B vezes x. Beleza, eu quero achar o ponto estacionário, o ponto onde a derivada se anula. É só resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Então, o vetor Bzinho vai para o outro lado, vai ficar menos B. E eu vou dividir por 2 e B, para o outro lado, vai ser a inversa da matriz B. Então, olha só, aqui, eu fazendo esse produto matricial aqui, eu acho o ponto estacionário. Menos meio, a inversa de B. Quem é B? É a matriz da contribuição quadrática da equação. Vezes o vetor Bzinho. Quem é o vetor Bzinho? É o vetor associado às contribuições isoladas de cada variável. Ou seja, a parte linear, né? Os parâmetros associados à parte linear. Olha que legal. Um jeito de calcular o ponto estacionário. Bom, calculei o ponto estacionário. Sei quem é x10, x20, pontinho, pontinho. A pergunta é, que não quer calar. Esse ponto onde a derivada se anula é máximo? Esse ponto onde a derivada se anula é mínimo? Ou a derivada pode se anular e não ter nem máximo nem mínimo, ter um ponto de sela, né? Imagina uma superfície, ela vai subindo
subindo, a derivada se anula, né? Então chegou num patamar aqui, derivada zero. Aqui y em função de x. Derivada zero. Depois pode continuar subindo de novo, né? Então não é máximo, porque esse ponto aqui não é máximo, porque vai ter coisa maior do que ele lá em cima. E nem mínimo, porque tem coisa menor do que ele lá embaixo. Como é que a gente chama esse ponto? Ponto de Sela. Ponto de Sela. Então, o meu ponto estacionário ele pode ser máximo, mínimo de Sela. E eu tenho que descobrir quais desses três são. Eu vou descobrir quais desses três são fazendo uma transformação canônica, igual eu mostrei para vocês. E outra coisa, né, que eu tenho que ficar atento. Esse ponto, para eu usar ele como uma informação relevante, ele tem que estar dentro do meu range experimental, da minha região experimental. Por quê? Porque essa equação que eu obtive, a validade dela está dentro da minha região experimental. Eu não tenho garantia que essa equação valha para fora da região experimental. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Estou perguntando. Sim, tudo bem. Então, o que a gente faz quando isso acontecer? Vamos conversar sobre isso também. Ok, vamos voltar lá para a transformação canônica. Eu quero ir bem devagarzinho para vocês entenderem esse troço que a gente está fazendo aqui. Então, estou com a equação aqui, Gustavo. De novo, Gustavo. O que eu estou marcando aqui? Parte linear. O que eu estou marcando aqui? Parte quadrática. O que eu fiz daqui para cá? O senhor transformou em matricial. Transformei em matricial, é a mesma equação. Ótimo. O que eu quero? Quero descobrir se esse ponto estacionário que eu sei calcular, que é essa continha aqui, não vou repetir, já fiz, é máximo, mínimo de Sela. Beleza, para isso eu vou fazer uma transformação canônica. Mas eu vou fazer, antes da transformação canônica, eu vou fazer um outro artifício aqui. Eu vou transformar, vou fazer uma translação, melhor dizendo. Não sei que o termo correto é translação ou transladação, acho que é translação. Da origem no 0, 0, 0, né? x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0, pontinho, pontinho, xk igual a 0, para o ponto estacionário, ou seja, para x1, 0, x2, 0, x3, 0, x4, 0. Ou seja, eu vou tirar a origem lá do 0, 0 e botar lá no ponto onde a derivada se anula. Para isso, eu vou ter que fazer uma transformação de variáveis. Eu vou transformar a minha variável x, que está a origem dela em 0, para uma variável que eu vou chamar de z, que a origem dela vai estar no ponto estacionário, o ponto onde a derivada se anula. Beleza. Depois que eu fizer isso, transformei x em z, aí sim eu vou pegar z, as variáveis onde estão a origem onde a derivada se anula, no ponto estacionário, e transformar z em w. Fazer aquela transformação canônica que eu expliquei para vocês. Beleza? Então, 2 passos aqui. Ó. Vamos fazer ele igual o Jack de Londres faz. Como é que o Jack de Londres faz? Por partes, né? Então, vamos lá. Vamos por partes. Tá aqui, ó. Vou ter uma equação, uma coisinha simples aqui com 2 variáveis, só para vocês entenderem no espaço o que a gente está fazendo. Vamos imaginar que eu tenho 2 variáveis. Então, a minha origem das variáveis originais x1 e x2 estão aqui, em 0, 0. E aqui está a minha superfície, a curva de nível da superfície. Ó. E aqui está o ponto estacionário. O que é x0, Gustavo? É o ponto de x, é a matriz de x que anula as derivadas. É o ponto onde a derivada se anula, né? Derrom y, derrom x1 é 0, derrom y, derrom x2 é 0, né? Beleza. Ok. Aqui, então, eu fiz a translação. Eu joguei x, que a origem estava para cá, para esse ponto aqui. E quando eu faço essa translação, então a variável vai deixar de ser x e vai virar z. Aí as variáveis em z eu faço a transformação canônica, ó, nas novas variáveis w1 e w2. Você percebe que w1 e w2 vão seguir a superfície, os níveis, a curva de nível da superfície na transformação canônica. Então eu vou ter a minha equação, eu vou provar para vocês que ela vai ficar desse jeito, não engula isso sem eu provar, só estou mostrando aonde eu vou chegar.
A minha equação, que era essa aqui, ó, y em função disso tudo aqui, quando eu faço esses dois passos aqui que eu vou fazer passo a passo para vocês, eu vou chegar na equação desse jeito aqui, ó. Onde y é o mesmo y. E agora, sabe o que é y0, Gustavo? É o y em x0. Ou seja, é o valor de y aonde, no ponto aonde a derivada se anula. Certo, Gustavo? Ou seja, Certo. eu vou substituir o x pelos valores respectivos ao x1 0, x2 0, pontinho x k0, que eu sei quanto vale porque eu fiz essa continha que achei o vetor x0. Vão ser números. Eu vou substituir esses números nessa equaçãozinha e vou achar o y0. Vai ser uma constante, um valor. Esse y0, se for um ponto de máximo, põe um raciocínio comigo aqui. Vai ser o maior valor possível de y, não vai? Se o ponto estacionário for o ponto de máximo, o y0, o y em x0 vai ser o maior valor possível de y. Concorda comigo, gente? Estou perguntando. Então, acompanha o raciocínio aí, isso é importante. Sim. Se for um ponto de mínimo, o ponto estacionário for um ponto de mínimo, o que vai acontecer com esse y0? Vai ser o menor valor possível de y. Beleza. Então, y0... E se for ponto de cela, não vai ser nem o maior nem o menor possível de y. Concorda? Sim. Então, acompanha comigo aqui, ó. Então, eu vou transformar aquela equação numa equação desse jeito aqui. Tá? Quem que é isso aqui, Gustavo? Lambda 1, lambda 2, pontinho, lambda k. Eu esqueci o nome deles, mas é o negócio que a gente fez lá na... Como é que chama o negócio que a gente fez aqui? Vamos lembrar pra gente não... A raiz característica. De quem? Da matriz. Qual matriz? Matriz A. Matriz A era nesse exemplo aqui, e aqui nós chamamos ela de... De matriz B. Raiz característica dessa matriz aqui, né? Ótimo. Beleza. Agora acompanha o raciocínio comigo aqui. W1 está ao quadrado. Tá? W1 está ao quadrado. Então aqui, ó. A minha curva vai ficar aqui, ó. Aqui são as novas variáveis canônicas. Independente se W1 for positivo, ou seja, eu estiver andando para cá, ou negativo, ou seja, eu estiver andando para cá, e W2 ser positivo, eu estiver andando para cá, ou negativo, eu estiver andando para cá, como está ao quadrado, o número negativo ao quadrado dá o quê? Dá um número positivo. Positivo. Então, W1 ao quadrado vai ser sempre positivo. Independente se W1 for negativo ou positivo. W2 ao quadrado vai ser sempre positivo. Então, W1 ao quadrado, W2 ao quadrado, até WK ao quadrado vai ser sempre positivo. Fechado? Acompanhado? Sim. Beleza. O que vai acontecer se todas as raízes características, W1, W2, quando eu fizer as continhas lá, igual eu mostrei para vocês, forem negativas? Vai ser tudo negativo. Então, toda essa parte aqui vai ser negativa. Certo? E qualquer movimento que eu fizer em W1, seja para cá ou para cá, a partir do ponto estacionário, o que vai acontecer com a resposta em relação a Y0? Vai ser menor que Y0. Vai ser menor do que Y0. Se W2 é negativo também, lembra, todos os Ws foram negativos. Desculpa, todos os lambdas foram negativos. Se lambda 2 também for negativo. Qualquer movimento que eu fizer em W2 para cá ou para cá, a partir do ponto estacionário, o que vai acontecer com a resposta Y em relação a Y0? Mesma coisa, vai ser menor. Ser menor. Então, eu estou movimentando a partir dos pontos estacionários e a resposta está diminuindo. O que esse ponto estacionário é? Ponto de máximo. Ponto de máximo. Olha que legal. Então, se todas as raízes características forem negativas, lembra que eu queria descobrir a natureza do ponto estacionário, se ele era máximo, mínimo ou de cela? Então, se todas as raízes características dessa matriz B forem negativas, quem vai ser x0? Ponto de máximo. Ponto de máximo.
Viu? Descobrimos. Mas a gente garante que todas as raízes características vão ser sempre o mesmo sinal? Não, eu tenho que fazer a conta. Eu não garanto nada, vai depender da minha matriz. Né? Vou pegar essa matriz aqui e fazer a conta. Essa conta eu sei fazer. Se essa conta que eu fizer der negativo, o que vai acontecer, Gustavo? Aí vai ser ponto de máximo. Se todas as raízes características forem negativas. Beleza? Vai ser ponto de máximo. Eu estou querendo descobrir que ponto estacionário é. Eu calculei o ponto estacionário. Está aqui, eu sei calcular. Facinho. Fazendo essa continha aqui. Só não sei que esse ponto estacionário que eu calculei é máximo mínimo de célula. Eu sei que existe uma derivada. Um ponto onde a derivada se anula. Essa derivada é o quê? Bom, eu vou descobrir. Se eu pegar a matriz B, calcular a raiz característica e der tudo negativo, esse ponto estacionário é um ponto de Máximo. Beleza. Agora, vamos supor que eu calculei as raízes características e deu tudo positivo. Lambda 1 deu positivo, lambda 2 deu positivo, pontinho, lambda K deu positivo. Ponto de o mesmo mínimo. raciocínio. Qualquer movimento que eu fizer em W1, W2, como está ao quadrado, e todos esses lambdas são positivos, qualquer movimento que eu fizer a partir do ponto estacionário vai fazer o que com a resposta em relação ao Y0? Vão ser maiores. Vai aumentar. Se qualquer movimento que eu fizer nas variáveis vai aumentar a resposta, esse ponto estacionário é um ponto de Mínimo. mínimo. Então, olha, se as raízes características todas forem positivas, é um ponto de mínimo. Agora, se eu fizer a conta, parte der positiva e parte der negativa, o que vai acontecer? Vamos supor que lambda 1 deu positivo e lambda 2 deu negativo. Nesse exemplo aqui, facinho da gente enxergar. Então, lambda 1 positivo, lambda 1 negativo. Movimentei em relação a W1, aumentou a resposta. Lambda 2 negativo, movimentei em relação a W2, diminuiu a resposta. Ou seja, a hora está aumentando, dependendo para onde eu ando. Hora está aumentando, hora está diminuindo. Como é que chama esse ponto? Ponto de célula. Ponto de célula. Então, olha só. Pelas raízes características, eu descubro se é esse ponto estacionário, o ponto que a derivada se anula. É ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de célula. Viu que legal? Bom. Ponto de máximo, se meu problema for o máximo, beleza, está resolvido. Ponto de mínimo, se meu problema for o mínimo, beleza, está resolvido. Ponto de célula. Aí dá Flamengo, né? Dá merda. Aí o que eu faço? Bom, então, tem solução. Sempre tem um Vasco quando só tem flamenguista na área, viu, gente? Sempre tem solução para isso, para os problemas nossos da vida. Só a gente saber encontrar a melhor solução. Professor, beleza. É só o Corinthians. Corinthians resolve tudo pro senhor. Corinthians? Você também é corintiana? Quem que tá falando? Danúbia. Corintiano de coração. O Ulisses também é, viu? Sofredor igual você, viu? Sofre pra caramba. Nada, sou. Nós estamos bem demais. Teve um ano que nós ganhamos, foi tudo. Aí depois nós deixou ficar relax. Vocês precisam de férias. Ganhou tudo, né? Você era bebê nessa época, né, Danúbia? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, os sinais de lambda definem a natureza do ponto estacionário. Já descobrimos isso. E a relação entre W e X vão nos ajudar quando a gente encontrar um ponto de célula pela vida. Então, quem vai resolver... Quem vai ser o Vasco no ambiente de Flamengo? Quem vai resolver o nosso problema? Descobrir a relação entre W e X. Descobrir aquela matriz que faz a transformação canônica vai nos ajudar a resolver os problemas do ponto de célula. Vamos ver como é que a gente faz isso, então. Vamos continuar caminhando, igual o Jack, por partes. Primeira parte que eu quero fazer é provar isso matematicamente. Eu botei uma equação aqui, vocês engoliram. Eu quero chegar nela. Quero mostrar para vocês como é que eu cheguei nela. Como é que eu transformei, Gustavo? Essa equação aqui, né, Gustavo? Aqui está na forma matricial. Nessa equação aqui, Gustavo. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz não foi a translação? Sair da origem em x00 para o x em x, para a origem em x0. E essa transformação eu chamei essa nova variável de z, não é isso? Qual a diferença de x para z? A origem de x é 0, 0, 0.
Z, a origem está em x0, no ponto estacionário. Então, beleza. Então, quem aqui é Z? X menos x0. Certo? Quem vai ser o zero de Z? O próprio x0. A origem de Z vai estar em x0. Se eu botar x igual a x0 aqui, Z vai estar igual a 0. Beleza? Tudo bem? Então, se Z é x menos x0, x é Z mais x0. Beleza. Agora, Gustavo, vou pegar essa equação aqui, tá? E transformar x em Z. Onde é x vai virar Z. Como é que eu faço isso? Quem é x? Z Quem mais é x? x0. Z mais x0. Então, olha só, vamos fazer isso na forma matricial, ó. B0 continua B0. X', quem que vai ser x'? Z mais x0', vezes B. Quem vai ser x transposto? X', Z mais x0', vezes o vetor Bzão, vezes a matriz Bzona. Quem vai ser x? Z mais x0. Tá? Esse aqui eu fiz, ó. Tá? Agora eu vou abrir isso aqui. Vamos lá. B0 continua. Isso aqui vai ser quem? Ó, x0' vezes B. Vou fazer a primeira conta com x0. Deixa o Z paradinho por enquanto, tá? Acompanha comigo aqui, ó. B0, x0' vezes B, ó, x0' vezes B. Agora eu vou pegar o x0 aqui de novo, ó. x0' vezes Bzão. De novo pegando a parte do x0. Vezes x0. Beleza? Fiz todas as contas com x0. Acompanha comigo aqui. Quem seria essa parte que eu estou marcando aqui, Gustavo? Ó. O que? A parte linear? Não, não é parte linear. Aqui tem uma parte quadrática. Ó. Ah, sim. Quem que é isso que eu estou marcando aqui? Eu vou botar a equação aqui para você lembrar. Ó. Como é que é a nossa equação na forma matricial? Deixa eu ajudar a responder. Essa aqui é a equação, né? Então, olha essa equação e olha essa parte que eu estou marcando aqui. Me diz o que é. Tá bem parecido. A gente só passou esse x para x0, né? Que é o ponto estacionário. na derivada. Qual a diferença dessa equação para essa? A diferença aqui é que x é uma variável e aqui x0 é um valor que eu sei, é uma constante, ponto, né? Eu sei exatamente esse ponto, né? Que eu já calculei ele aqui, não já? Uhum. Como é que eu chamei esse ponto? Ponto estacionário. E como é que eu chamei o y aonde x está no ponto estacionário? Y0 barra chapéu. Y0, né? Ou seja, quem é isso aqui? É o y em x0. Ah, sim. É o y0. Então, isso aqui é o y0. Certo, Gustavo? Certo. Gustavo entendeu? Eu vou perguntar para o resto da turma, que eu não estou dando aula só para o Gustavo. Todo mundo entendeu? Que isso aqui é o y0? Sim. Ok. Sim. Agora vamos fazer. Tem coisa aqui, né? Eu peguei só a parte do x0. Uma parte do x0, nem toda, né? Agora vamos pegar o resto. Quem que sobrou, né? Aqui eu tinha pegado x0' B. Quem que sobrou? Z' vezes B, né? Tá aqui, ó. Aqui eu tinha pegado x0' Bzão vezes x0. Quem que sobrou? Z' B x0. X0' Bzão Z. E Z' BZ. Bom, agora eu peguei todo mundo. Não tá faltando nada. Né? Abri toda essa continha aqui. E descobri que isso aqui é o y0. Então, vou transformar isso aqui para cá, virou y0. Sobrou o resto. Mas observa que Z' BX0 é exatamente igual x0' BZ. Esses termos aqui são rigorosamente os mesmos. Então, posso multiplicar por 2. Né? Então, isso aqui é y0, Z' B, e vai virar 2 vezes isso aqui. Então, olha só. O Z' eu botei em evidência, vezes B, vezes 2 vezes BX0. Beleza? 2 vezes BX0. Então, peguei essas
Esses 3 termos aqui. Qual que sobrou? Z' BZ. Ok. Mas x0 eu sei quem que é. Quem que é x0? É o ponto estacionário. Você fazer essa conta, né? Lembra daqui do resultado da conta, ó. Menos meio, inversa de B vezes B. Vamos botar aqui dentro o x0. Substituindo o x0 aqui pelo que ele é. Ó. Então, faz a conta comigo aqui. Ó. Menos meio vezes 2 dá menos 1. B vezes a inversa de B dá identidade. Quem que sobrou? Bzinho, menos Bzinho. Bzinho menos Bzinho dá 0. Então, isso aqui some. Olha que legal. Isso aqui sumiu. Como é que ficou a minha equação? Y vai ser Y0, Z' BZ. Olha, Gustavo, ficou só a parte. O Y0, que é uma constante, é o Y em x0. Isso aqui só a parte quadrática de Z. Percebe, gente? Quem é a parte quadrática? Quem é Z? Lembra? Z é aquela nova variável quando eu fiz a translação. Passei de 000 para x0. Mas sumiu a outra contribuição, a contribuição linear, quando eu fiz essa transformação da origem 0 para a origem em x0. Só ficou a parte quadrática, não ficou a parte linear. Isso me ajuda, porque agora sim eu vou fazer a transformação canônica. Porque eu só estou com a parte quadrática da equação, na nova variável z. Então eu vou transformar z em w. Então, olha só. Essa está a minha equação, né? Y, Y0, Z' BZ. Agora eu vou transformar Z em W. Como é que eu transformo Z em W? Como é que eu faço a transformação canônica? Beleza. Então, Z' BZ, que é a parte quadrática em Z, né? Aqui dentro tem, lembra? Tem os parâmetros associados a cada contribuição quadrática e as interações. Eu vou fazer uma transformação canônica, onde a equação vai ficar desse jeito, né? Só os parâmetros associados à parte ao quadrado de cada variável canônica. E os parâmetros são exatamente as raízes características da matriz B, que eu sei quem que é. Tem a equação, eu tenho a matriz B. E a nova matriz a forma canônica vai ser uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são as raízes características. Como é que eu faço essa transformação? Beleza! A gente precisa saber como é que a gente faz a transformação. Eu transformo a variável z numa variável w através de uma matriz M. Sabe quem é essa matriz M? É a matriz dos autovetores normalizados. Lembra como é que eu calculo o autovetor? Vamos lembrar lá do início da aula. Eu tenho as raízes características. Cada raiz característica eu tenho um autovetor associado a ela, lembra? Que é o produto dessa equação. Então, raiz característica 1, eu tenho um autovetor 1, que é o produto dessa equaçãozinha, que é o resultado dessa equaçãozinha aqui. Raiz característica 2, eu tenho um autovetor 2. Então, se eu tenho K raiz característica, eu tenho K autovetores. Então, olha só, a transformação canônica, essa matriz M, cada coluna dela é um autovetor normalizado. Que legal. Então, olha só, Z' BZ, isso aqui, vai ser igual, ó, Z não é M vezes W? Então, Z' é M' vezes W', vezes B, Z é M vezes W. Vira a equação na forma canônica. E essa matriz dos autovetores, ela tem uma propriedade importantíssima, que nos ajuda muito, que ela é uma matriz ortogonal. O que é uma matriz ortogonal? A matriz ortogonal é uma tal que a transposta dela é igual à inversa dela. Então, é facinho de calcular a inversa dela. Você tem os autovetores, onde a coluna vira linha. Essa é a transposta, claro, e a transposta vai ser igual à inversa. Então, W vai ser a inversa de M vezes Z, que é igual à transposta de M vezes Z. A matriz ortogonal, onde o produto da transposta dela por ela é uma matriz identidade. Que legal. Você calcular tudo, você calcular M.
porque eu sei calcular a raiz característica. Para cada raiz característica, eu sei calcular os autovetores. Basta normalizá-los. O que é normalizar um autovetor? Normalizar um autovetor é quando a soma do quadrado de cada elemento dele dá 1. Quando você usa um software matemático lá, um Maple, um MATLAB da vida, você pede o autovetor normalizado, ele já vai te dar, já vai fazer essa continha aqui, transformar um autovetor normalizando ele, né, através dessa propriedade aqui. Beleza. Então, eu sei calcular quem é a matriz M, e essa matriz M vai ser muito importante no caso onde eu tiver um ponto de cela. Quando eu tiver um ponto de máximo, de mínimo, global, eu não preciso dela. Eu já vou saber que o meu x0 é máximo, e eu quero o máximo. Para isso, todas as raízes características têm que ser negativas. Eu vou saber que o meu x0 é o mínimo, eu quero o mínimo. Para isso, todas as raízes características têm que ser positivas. Quando der sinais diferentes, aí eu vou ter que voltar, não tem jeito. Eu sei que z é x menos x0. E eu sei calcular a matriz M pelos autovetores da minha raiz característica. Então, eu sei a relação entre W e X, porque eu transformei esse aqui. Z é X menos X0. Então, acho a relação entre W e X. Com essa relação de W e X, eu vou achar qual é o máximo possível nessa região de cela. Eu sei que tem a curva, ela vai subindo, chega numa derivada nula. A derivada nula não me atende, porque não é o máximo possível. E se ela continua subindo, beleza, eu quero pegar a subida dela, ver qual é o máximo possível. O máximo possível dentro da minha região experimental. Na minha equação vale para a região experimental. Ou o máximo possível dentro da minha realidade física, porque às vezes o máximo que eu quero não é fisicamente possível, porque isso é conta. Conta pode dar qualquer resultado a partir da curva, mas esse resultado não pode não ser fisicamente possível, né? Porque a sua equação tem uma faixa de validade. Fora daquela faixa de validade, ela não garante nada. Você tem que sempre estar olhando a física do problema. Mensagem. Estatística não é para você esquecer da física. Estatística é para te ajudar a interpretar a física. Então, cuidado, viu, gente? É um problema muito comum. Começa a usar uma ferramenta, gosta dela, esquece da física do seu problema. Aí você começa a fazer conta o software faz, ele não tem limite para fazer a conta. Quem põe os limites é você, da física do seu problema. Tá? Parece uma coisa boba falar isso, mas não é. O que eu mais vejo participando de banca é nego começar a usar a ferramenta estatística e as suas interpretações são só de conta. Caraca, você esqueceu a física do seu problema? Você é um cientista. Você não pode esquecer a física. A estatística é para te ajudar a justificar o que você sabe da física do seu problema. Agora você vai quantificar. Antes você estava só na parte qualitativa da análise. Não, agora você está dando número. E aí vai te reforçar a análise física. Mas a análise física nunca você vai perder ela de vista. Beleza, então vamos lá. Então já conseguimos aqui chegar em um monte de lugar aqui. Ó, eu já consegui descobrir se todas as raízes características forem negativas, eu estou num ponto de máximo, meu ponto estacionário de máximo. Já descobri se todas as raízes características forem positivas, eu estou num ponto de mínimo, meu ponto estacionário é de mínimo. Se tiver sinais de diferença, eu estou no ponto de cela. Ótimo. E já consegui transformar a minha equação numa forma canônica. Ótimo. Então, vamos pegar tudo isso que a gente aprendeu e vamos aplicar em exercícios, onde isso vai ficar mais claro para vocês enxergarem. Tá? Eu vou fazer alguns exercícios aqui, onde a gente vai exatamente aplicar a ferramenta que a gente aprendeu hoje. Então, vamos começar com o primeiro exercício, que é o seguinte. O objetivo de uma pesquisa de laboratório foi encontrar valores de tempo, que eu vou chamar de Tzinho, e temperatura, que eu vou chamar de Tzão, para produzir uma resposta máxima. Então, o meu ótimo é o máximo. E a minha resposta é grama de produto. Claro, eu quero obter o máximo possível de produto. Quanto maior a produção, mais eficiente é o processo. E aí, para isso, eu codifiquei as variáveis. Transformei ela na forma original, Tzinho e Tzão, em x1 e x2, respectivamente, através da seguinte equação de codificação.
tempo menos 90 sobre 10, temperatura menos 145 sobre 5. Então, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, antes de mostrar o próximo slide, vou ver se está claro para vocês. Qual seria o x1 menos 1? Quanto que vale o tempo para x1 menos 1? Estou aguardando a resposta. Fisicamente não tem. Tem sim. Quanto que é o tempo equivalente? 80 minutos. 80 minutos. 80 menos 90 é menos 10. Menos 10 dividido por 10, menos 1. O que não tem fisicamente, quem respondeu eu não sei, é tempo negativo. Sim, eu pensei que era. Mas não é tempo negativo, é x1 negativo. Tá certo. Aí você tem, lembra do seu planejamento? Ele vai de menos alfa até mais alfa. Menos alfa é negativo, menos 1 é negativo. Lembra disso? Beleza. Quanto que vale o x2 mais 1? 150. 150. Beleza. Então, vou fazer um planejamento. Que planejamento é esse? Dá uma olhada para cá, ó, nas variáveis da forma codificada. Que planejamento é esse? Vimos na aula passada. Como é que chama esse planejamento? É o PCC. É o PCC. Quantas réplicas no nível central tem esse PCC? 4. 4. Tem 2 lá embaixo, né? Cuidado, viu? A ordem pode tirar, cair, fazer vocês caírem do cavalo. Tem 2 réplicas aqui e 2 réplicas aqui, ó. Que é a ordem que os experimentos foram feitos, tá bom? Tudo bem? Aqui, as mesmas variáveis, mas na escala original. Aqui, ó, lembra que quem respondeu 80 para x1 menos 1? Não. Né? Aqui a matriz para variáveis na escala original e aqui a matriz para nas variáveis codificadas. Cada linha dessa é uma corrida, aqui está o resultado de y, produção em grama do produto. Você vê que tem uma flutuação. Essas variáveis realmente, como já fiz isso antes no 2AK, foram significativas. Né? Está flutuando desde 78 até 91,2. Legal. Desde 77, né? Até 91,2. Joia. Então, vou pegar agora. O que eu vou fazer? Gustavo, você foi escolhido de hoje. O que eu vou fazer? Fiz esse PCC e encontrei esses resultados. O que eu vou fazer agora? Eu vou identificar as variáveis que são significativas. Já fiz isso. Quando eu chego no PCC, eu já fiz isso na etapa anterior. Então, agora eu vou tentar fazer um modelo que me dê a minha resposta em função dessas variáveis significativas. Exatamente. Então, eu vou ter uma equação que represente y em função de x1, x2. Fazer isso como técnica de regressão, igual vocês aprenderam nas aulas anteriores. Cheguei nessa equação aqui, Gustavo. Ó. A equação de regressão. Vamos lá, Gustavo. Você foi escolhido de hoje. O que eu estou marcando aqui? Uma parte. O que é essa parte que eu estou marcando aqui? Parte linear. E o que é essa parte que eu estou marcando aqui? É a parte quadrática. Então, vamos identificar os vetores Bzinho e a matriz Bzona, tá? Aqui a forma matricial, né? Dessa equação aqui, tá? Certo. Quem é o Bzinho? Me ajuda. O primeiro elemento do vetor Bzinho, quem que é? Menos 1,39. O segundo elemento do vetor Bzinho, quem que é? 0,37. Aqui é o vetor Bzinho, achei. O vetor x é x1, x2. Eu só tenho 2 variáveis significativas, né? Tempo e temperatura. Agora vamos achar a matriz Bzona. Gustavo. Quem são os elementos da diagonal da matriz Bzona? Menos 2,15 e menos 3,12. Beleza. É uma matriz 2 por 2, então só tem um elemento fora da diagonal. Quem que é ele? Menos 4,88 dividido por 2. Um vai estar em 1,2 e o outro vai estar em 2,1. Um vai estar em 1,2 e o outro vai estar em 2,1. Uma matriz simétrica, como qualquer matriz B. Né? Joia. Agora eu vou ter que achar as raízes características dessa matriz B para saber a natureza do ponto estacionário. Beleza? Como é que eu acho a raiz característica? Diminuo na diagonal lambda, calculo o determinante igual a 0. Ou seja, a solução dessa equaçãozinha aqui, que dá o
deu essas duas raízes características. As duas são negativas. Está escrito aqui já, né? Nem vou perguntar se as duas raízes características, que é ponto de máximo. Beleza, então já achei a natureza dos pontos estacionários, já achei que o meu x0 é máximo. Quem é o x0? Como é que eu acho o x0, o ponto estacionário? Vamos derivar e igualar a zero. Não, tem essa formulazinha. Derivada igual a zero. O resultado da derivada igual a zero já dá essa conta aqui, né? Menos meio da inversa de B. Quem é B? Essa matriz aqui, ó. Você tem que calcular a inversa dela. Vezes o vetor Bzinho. Quem é o vetor Bzinho? Esse vetorzinho aqui, ó. Né? Faço essa continha aqui. E achei o ponto estacionário. Olha o ponto estacionário, Gustavo. Ó. x10 deu quanto? Menos 3,472. x20. 2,775. Beleza. Eu achei que esse ponto estacionário é ponto de máximo. Posso sair para celebrar? Posso sair para comemorar? Igual os flamenguistas fazem antes da hora? Vamos decodificar essas respostas e ver se está na faixa experimental. Então, o que o Gustavo chamou de decodificar, né? Voltar aqui. x10 deu quanto? Fala aí para mim o valor. Ixi, eu não lembro quanto que tinha dado. Pega no seu slide aí. Alguém que está com o slide aberto? Ninguém está, não? Então, vou pegar aqui e facilitar a vida para vocês. Ó. Menos 3,47. x20, 2,77. Então, põe x10 aqui. Acha o valor do tempo correspondente. x20 aqui, acha a temperatura correspondente. E vou descobrir que deu esses valores aqui. Ó. 55,2 e 158,8. 55,2, olha a região experimental aqui. Ó. O menor tempo do meu experimento é 76. Deu 55. Ou seja, não está dentro da minha região experimental em relação ao tempo. Em relação à temperatura, deu quanto? 158, alguma coisa. A maior temperatura que eu usei foi 152. Deu maior do que a minha maior temperatura. Ou seja, fora da região experimental. E eu nem precisava decodificar, Gustavo, para ver isso. Sabe por quê, Gustavo? Olha só, quem é a região experimental aqui em termos codificados? Ó? Quem é raiz de 2? 1,4. Então, a minha região experimental na forma codificada é menos 1,4, que é menos alfa, a mais 1,4, que é mais alfa. 4,1, né? Olha quanto que eu achei na forma codificada. Ó. Menos 3,47 é menor do que menos 1,4. E mais 2,77 é maior do que mais 1,4. Ou seja, o meu ponto ótimo está fora da região experimental. Bom, foi de propósito que eu dei esse problema. O que eu faço quando acontece isso? Qual é a saída? O que vocês fariam? Pensa comigo. Professor, antes disso, só uma pergunta, só para ficar bem claro. Então, esses dois valores que eu descobri de ponto ótimo, devido ao fato dos meus valores experimentais serem regiões diferentes, eles não valem nada, né? Não que o que eu fiz não vale nada, mas esses dois valores não valem nada. Quer dizer... Porque eu não atingi essa região. Corrigindo só um pouquinho, sendo mais preciso. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer, mas só sendo mais preciso. Não é que não vale nada. Você fez um monte de experimentos, você chegou na equação que vale alguma coisa, só não vale para você chegar na conclusão final. Qual é a conclusão final? Que esse é o melhor resultado para você. Sim. O que eu digo é o seguinte, por exemplo, beleza, eu quero fazer então, vou ampliar minha região. Aí eu ampliei minha região, talvez o resultado seja outro. Talvez o resultado seja outro, você não tem garantia. Exatamente. Ok. Você não tem garantia. Então, vou aproveitar. Quem está respondendo? Quem fez essa pergunta? Ítalo, vou aproveitar você, então, para poupar um pouquinho o Gustavo aí, que já aluguei ele bastante hoje. O que você faria, Ítalo? Não, agora eu acho que eu tenho que interpretar o máximo para a minha região. A sua região é aquela. Você tem aqueles dados lá. Você chegou nesse resultado. Você vai chegar à conclusão final que esse é o seu melhor resultado? Não, você já concordou comigo que não. Beleza, você precisa chegar no melhor resultado. Você precisa chegar na conclusão do seu trabalho. O que você faria? Então, qual seria a próxima etapa que você faria agora, a partir desse resultado? Eu não sei como, mas eu tentaria analisar meus dois extremos e ver o que eles... Não sei. Tipo assim, da região que eu fiz, entendeu? Os seus dois extremos da região que você já fez... Digo assim...
Não, eu digo minha menor tempo, que acho que era 76 minutos, e meu menor temperatura. Maior. Já que os. Maior temperatura, já que foi. Esse range não te atende, ou seja, o seu ótimo que você calculou não está dentro desse range. O que você faria agora? Próximo passo. Então não sei. Sabe? Alguém quer dar uma opinião? Chute, não, uma opinião. O que você faria? E pegar esses valores que a gente descobriu e usar eles como menos alfa e mais alfa, não sei. Uma coisa assim, são várias saídas e uma é melhor do que a outra, tá? Uma saída, vamos supor que você estivesse com tempo contra você, corda no pescoço, você faria um experimento exatamente nessa condição, né? 55,28 minutos e 159 graus Celsius, né? E vai usar então você tem um valor de Y, né? E aí você vai fazer a conta pela sua equação, né? Põe lá o x10, o x20 aqui. Você vai ter um Y predito. Se o Y que você tem experimental, que você fez o experimento nessa condição, for muito próximo do Y predito, o que está indicando? Que minha resposta vale para uma região maior do que eu que você fez. Tá? É um indicativo, né? Então isso é para quem quer uma coisa assim muito rápida. Mas a melhor saída não é essa. A melhor saída é o quê? Você fazer um novo conjunto de experimentos. Ou seja, não é que você vai fazer tudo de novo. Você pode aproveitar muito desses experimentos aqui. Ó. Por exemplo, você pode aproveitar essa parte aqui toda. E aí você vai ampliar o seu alfa. Como é que você amplia o alfa? Eu mostrei isso para vocês. Como é que você aumenta o valor de alfa? Aumenta os pontos centrais. Aumenta os pontos centrais. As réplicas. As réplicas. Então você aproveita as réplicas que você já fez, o 2AK que você já fez, e faz novos experimentos com novas réplicas, aumentando o número de réplicas, nos extremos. Agora, os seus extremos vão ter que estar da sua região que você encontrou como ótimo. Aí você faz de novo a equação, faz de novo a otimização e vê se o ótimo está dentro da região experimental. Esse é o mais certo. Professor, um parênteses, então, uma pergunta. Sim. E se no caso do meu experimento, eu não conseguir nem fazer esse planejamento, entendeu? Não sei, por exemplo, é uma temperatura que eu não consigo chegar com os materiais que eu tenho. Entendeu o que eu tô dizendo? Estou entendendo, isso é possível de acontecer. É o Ítalo que está perguntando? Isso. Estou entendendo, Ítalo, isso é possível de acontecer, né? Às vezes a gente tem limites, né? Às vezes limite operacional, o seu sistema... Isso, limite técnico. Uma temperatura que você precisa aquecer para 159, só que o seu sistema de aquecimento te permite aquecer só até 150. Isso, né? Exatamente. E o que você faz? Chora? Não. Qual a saída para isso? Ou melhorar o seu sistema, né? Investir para melhorar o seu sistema. Isso não é possível, professor, não tem dinheiro nem tempo para fazer isso. Bom, é interpretação. Aí você vai aumentar o máximo que você pode, chegar mais perto do que você pode, né? Você precisa aumentar a temperatura, qual o máximo de temperatura que você consegue aumentar? Né? Tá ótimo. Você precisa diminuir o tempo, qual o mínimo de tempo que você consegue diminuir? Aumenta. Aí eu vou fazer esse teste faz de novo, faz de novo, encontra o ótimo. Deu ótimo, deu mesmo que antes, quer dizer, já está indicando que o seu comportamento está na região e o resto é interpretação. Aí você não vai dizer, esse é meu ótimo. Olha, você vai justificar exatamente isso. Meu limite experimental é esse, eu fui até no limite, encontrei isso, esse foi o ótimo, mas não significa que é o ótimo que eu tenho esse limite. Eu fui dentro da minha possibilidade física e experimental. Tá beleza? Ótimo. Uhum. Fazer mais um? Aqui, ó. Influência de 3 variáveis, x1, x2, x3, numa resposta y. O que eu botei em forma literal, só para as variáveis na escala original, seria x1, x2, x3. Que planejamento é esse aqui? Ó? Pergunta. É um PCC também. PCC, quantas réplicas no centro? Aqui 6. ficou mais fácil. Tá na ordem, né? 6 réplicas no centro. Beleza. E aqui a relação entre a variável codificada e as variáveis na escala original. E aqui as equações de codificação. Tá?
Bom, imaginando que se eu cheguei no PCC, é porque eu já identifiquei essas 3 variáveis como significativas numa etapa anterior, né? E aí, com esse PCC, o que eu vou fazer, Ítalo? Agora eu vou substituir o Gustavo por você, Ítalo. O que eu vou fazer? Primeira análise de regressão. Fazer uma regressão e obter o quê? A equação. Então, vamos lá, Ítalo. O que é essa parte que eu estou marcando aqui? Ó? A parte linear. E o que é essa parte que eu estou marcando aqui? Quadrática. Então, vamos transformar numa forma matricial. Y igual a xb, igual a essa aqui. Vamos pegar essa equação aqui. Ó. Vou botar lá. Vamos transformar na equação desse jeitinho aqui. Vamos lá. Quem é o vetor? Quem é o parâmetro B0? Olha a equação aqui, vai me respondendo, Ítalo. Eu vou te perguntando. Como você quer o valor mesmo? O valor do parâmetro B0. 10,1. 10,166. Isso aqui. Que eu acho que está com casa decimal demais, viu? Você não tem precisão para tanta casa decimal via de regra, não. Vamos lá. Quem é o vetor Bzinho, Ítalo? Me ajuda aqui a olhar aqui, ó, a matriz. Ó. O B1, primeiro elemento do vetor Bzinho. Menos 1,104. O segundo elemento. 0,087. Tem um 2 ali embaixo, né? E 1,0206. Porque aqui está com mais casa decimal do que aqui, né? Beleza? Identifiquei o vetor Bzinho. Agora vamos para a matriz Bzona. Vamos lá. Quem são os elementos diagonal da matriz Bzona, Ítalo? Menos 0,76, menos 1. Isso. Aí vai seguir na diagonal. Menos 1,043 e menos 1,149. Beleza. Achei os elementos da diagonal, que são os parâmetros associados a cada variável ao quadrado. Agora, os elementos fora da diagonal, a metade da interação, certo, Ítalo? Sim. 2. 0,35 dividido por 2, menos 0,175. 175 menos 175 vai para 2, menos 175 vai para 2,1. 3. 0,250, que você já dividiu, né? 3 e 3,1. 3. Sim, 0,075. Que é 0,15 dividido por 2, 3 e 3,2. Achei a matriz B. Se eu achei a matriz B, eu sei achar as raízes características dessa matriz. E sei achar também o ponto estacionário com a matriz Bzona e o vetor Bzinho, né? Por essa equação aqui. Achei esse ponto estacionário aqui, ó. Olhou? Beleza? Como resultado dessa continha aqui. Pergunto para vocês. Estes pontos estacionários é máximo, mínimo ou dicela? Dicela. Vamos olhar as raízes características. Quase que eu peguei vocês, hein? Pelo sinal do ponto estacionário, eu não sei se é máximo ou mínimo dicela, né? É verdade. Certo? Quem que vai me dizer que é um ponto estacionário? A natureza dele? As raízes. Mas eu posso dizer aqui que o meu ponto estacionário está dentro da região experimental, não posso? Olha só, isso aqui já é na escala codificada. Qual é a minha região experimental na escala codificada? É maior. De menos 1,68 a mais 1,68. Olha o meu ponto estacionário aqui, ó. Maravilha, ó. Ficou bem dentro, né? Então, a minha equação serve para dizer que esse ponto estacionário aqui, interpretar a natureza dele, né? Agora eu tenho que descobrir o que ele é. Mas ele está dentro da minha região instrumental, isso é maravilha. Tudo que eu queria. Como é que eu acho a natureza da região do ponto estacionário, desse ponto estacionário aqui? Calculando a raiz característica. Então, diminuo aqui de lambda, né? Calculo o determinante igual a 0. Acho as 3 raízes características. 3 porque eu tenho uma matriz 3 por 3, ó, uma equação cúbica. Vou só pular aqui, ó. As 3 raízes características são essas aqui. Qual a natureza desse ponto estacionário, Ítalo? Ele é de máxima. De máxima, porque as 3 deram negativa. Olha a superfície de resposta aqui, plotando essa equação aqui, ó, em relação a x1, x2, e em relação a x2, x3, ó. Olha só, que máximo bonitinho, olha, tá vendo? A superfície já revela que existe um ponto de máxima. Realmente tem um ponto de máxima.
As características me mostraram isso. Ó. E aqui, passando para a equação na parte canônica. Quem que é esse 11,08 aqui, Ítalo? Ele é o y0. É o y0, é o y em x0, né? É o valor de y. Eu pego esses x10, esse x20, esse x30 aqui, substituo nessa equação zona aqui e acho y. Esse e é o maior valor também, né? Esse y é o y0. É o maior valor. Beleza? Aí, ó. Beleza. Aqui acabou, né? Não precisava fazer mais nada, né? Olha, descobri que o meu ponto estacionário é um ponto de máximo. Descobri quem ele é, né? Quem são os valores de x. Agora eu pego esses valores e volto para a escala original dele, né? Para as 3 variáveis na escala original. E sei exatamente que valor é esse. E sei que esse valor de x10, x20, x30 maximiza a minha resposta. E eu quero é o máximo. E melhor, está dentro da minha região experimental. Maravilha, acabou o problema. E eu também posso falar que o valor provavelmente vai ficar próximo desse 11,08, o máximo. Sim. Ou não? Não posso falar isso? Posso. Pode falar isso. A diferença é só a incerteza da medida. Pode falar isso, porque esse é o máximo. Beleza. Agora, o que eu vou fazer agora eu não precisava fazer. Tá, mas é só para vocês entenderem, ver a matemática do problema. Se não tivesse dado isso, aqui eu poderia sair com a torcida do Vasco e comemorar. Tá? Classificação para a Copa do Brasil. Coisa que o Corinthians não conseguiu, né, Danube e Ulisses? Podia comemorar. Posso comemorar. Agora, o que eu vou fazer é só para o caso que se eu não pudesse comemorar. Vamos supor que se esse lambda 1 tivesse dado positivo, um desses positivos já acabaria com a minha flecha, já dava Flamengo. Por quê? Porque aí daria ponto céu. Então, o que eu faria se eu tivesse acontecido isso? Que não foi o caso. Só para mostrar a matemática da coisa. Ou seja, aí eu teria que ver a relação entre W e X. Como é que eu acho a relação entre W e X? Para ver qual é o melhor, o máximo possível. Eu acho a relação entre W e X através da equação M. Desculpa, da matriz M. E a matriz M é a matriz dos autovetores. Tá bom? Vocês me dão um minutinho aqui, só para me tirar uma água do joelho. Tá? Ó, eu vou estender um pouquinho a aula além das 10h30, tá? 2 minutinhos, só para me tirar a água do joelho ali e já estou voltando para a gente continuar, tá? Fechou. Voltei, pessoal. Vocês estão aí? Vocês estão comigo? Sim.
Sim. Vamos continuar, então. Onde eu estava? Eu estava pensando hipoteticamente se tivesse dado ponto de célula aqui, né? Se um desses desse positivo, o que eu faria? Então, vamos pegar esse exemplo só para ilustrar. Bom, aí eu teria que achar a relação entre W e X. E a relação entre W e X é através da matriz M. Que a matriz M dá a relação entre W e Z. Mas Z é X menos X0. Então, aí eu acho a relação entre W e X. Quem é a matriz M? É a matriz dos autovetores normalizados. Beleza. Como é que eu acho a matriz dos autovetores normalizados? Vamos lembrar. Então, olha só. Vamos pegar essa primeira raiz característica aqui. Ó, menos 0,56. 30. Então, eu pego a matriz B. Matriz B é essa aqui. Parte quadrada. Diminuo as raízes características, como deu negativo, menos 0,56, é a mesma coisa que somar 0,56 aqui. E aqui os outros elementos da matriz, tá? Vezes o autovetor, que eu vou chamar agora, já vou chamar, como vai gerar a matriz M, eu vou chamar de M1, M21, M31, igual a zero. Resultado dessa equaçãozinha aqui dá o autovetor. Como é que eu normalizo? Bom, eu normalizo fazendo com que o produto da soma dos elementos dele, do quadrado dos elementos dele, dá 1. Então, que continha que eu posso fazer para isso acontecer? Bom, eu vou pegar aqui. Vamos chutar M31 igual a 1. Botar aqui, atribuir esse valor para M31. 1. Aí, com M31, eu obtenho M21 e M11. Eu chamei de linha aqui porque ele ainda não está normalizado, tá? Aí, beleza. Aí eu somo o quadrado disso. 1 ao quadrado, isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado. E tira a raiz dessa soma dos quadrados. A soma dos quadrados dá isso aqui, 6,15, tira a raiz. Aí, esse resultado aqui eu divido por 1, por isso e por isso. Aí, já vai dar o autovetor normalizado. O produto, a soma dos produtos desses elementos aqui vão dar 1. Então, já está normalizado. Os softwares já te dão esse resultado, tá? Eu só estou te mostrando como é que conta que ele está fazendo. Você já viu isso também, é só lembrando, né? Beleza, então olha só. Esse primeiro vetor aqui, ó, da matriz M, é o primeiro autovetor normalizado relativo à raiz característica 1. Essa aqui. Se eu fizer a mesma coisa para a raiz característica 2, essa aqui, a mesma conta, eu vou achar essa segunda coluna da matriz M. Se eu fizer a mesma conta para a raiz característica 3 aqui, ó, eu vou chegar à terceira coluna da matriz M, que seria o terceiro autovetor. Então, essa é a matriz dos autovetores normalizados. É a matriz M. É a matriz que me dá a relação entre W e Z. Mas quem que é Z? X menos X0. Só que X0 eu sei quem que é. X0 eu sei quem que é. Beleza. E lembra que a matriz M é uma matriz ortogonal. Então, a transposta dela é igual à inversa. Então, ó, Z é MW. W é inversa de M vezes Z. Mas a inversa de M é a transposta. Então, ó, a coluna aqui virou linha. Porque é uma matriz ortogonal, essa matriz dos autovetores. Essa segunda coluna aqui virou a segunda linha. A terceira coluna aqui virou a terceira linha. X menos X0, então tem a relação entre W1, W2 e W3 e X1, X2 e X3. Aí, através dessa relação e dessa equação, eu consigo encontrar o maior valor de Y possível dentro da minha realidade experimental. Então, isso que eu faço quando eu tenho ponto de célula. Ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Sim. Vamos fazer um exemplo onde eu preciso usar isso que eu acabei de explicar para vocês aqui. E aí, de novo, lembra que eu falei que a física do problema não pode ser perdida na hora de interpretar os resultados? Beleza. E também na hora de enxergar os meus limites, né, de interpretação. Então, vou dar um exemplo onde você vai usar essa informação. Olha só, o exemplo é o seguinte. Eu quero ver o efeito de 4 variáveis numa reação química. E encontrar as condições ótimas. Condição ótima
é o máximo do produto obtido. As variáveis que eu identifiquei como significativas na etapa, 2 etapas atrás, uma etapa atrás era o PCC, né? E uma etapa anterior a essa é o 2AK. Então, no 2AK, eu identifiquei essas variáveis como significativas. Ó, quantidade de amônia, a temperatura, a quantidade de água na reação e a pressão. Então, essas foram significativas. Aqui as equações da forma codificada, transformando as variáveis na escala original na escala codificada. X1 está associada à quantidade de amônia, X2 à temperatura, X3 à quantidade de água e X4 à pressão. Ítalo, vou aproveitar você aqui. Você fez aquela pergunta boa. Pensa fisicamente comigo. Qual o menor valor de X3 fisicamente possível? 0, né? Eu posso ter valor menor que 0 para X3. X3. Entendi. É porque eu pensei assim, quantidade de água não pode ser menor que 0 gramas. Sim. Mas... Então use essa informação que está precisa, está correta, e me responde qual o valor de X3, o menor valor de X3 fisicamente possível. 3 sobre 2... Não, peraí. 1,5. Não, falei besteira? Não, tá quase lá, mas não é 1,5 ainda. Vou fazer a pergunta de novo. Qual o menor valor de X3 fisicamente possível? É menos 1,5. Opa, aí sim. É isso. Se o meu ótimo, ô Ítalo, for menos 1,6, isso não só pode estar fora da minha região experimental, como vai estar com certeza, mas é fisicamente impossível. Eu não posso nem ampliar a minha região experimental para esse valor. Pode? Eu consigo fazer água negativa? Não. Não. Isso não é possível fisicamente. Professor, eu não entendi. Por que o menor valor de X3 é menos 1,5? Explica para ele aí, Ítalo. É porque a quantidade de água, o menor que ela pode ser são 0 gramas. Igual a quantidade de amônia também. O menor que ela pode ser é 0 gramas. Então, você tem que pensar num valor de X3 que multiplicando 200 vai dar 300, né? Vamos dizer então, assim. Então, quem tinha perguntado aí? Eu, Gustavo. Olha, Gustavo, põe 0 aqui. 0 é o menor valor. Você pode ter uma reação sem botar água. Entendi. Sem botar água. 0 menos 300 dá menos 300. Dividido por 200? Menos 1,5. Menos 1,5. Você consegue ter alguma coisa física menor do que menos 1,5? Não. E mesma coisa para a amônia aqui. Não, entendi. Beleza? Então, se o meu ótimo, se eu faço todas essas contas aí e deu um ótimo menos 1,8 para X3, isso é possível? Não é possível. Nem posso expandir minha região experimental para aí, porque isso é fisicamente impossível. Né? Então, eu tenho limites. E eu tenho que entender os meus limites. De novo, aquilo que eu falei para vocês. Estatística não é para você esquecer a física. Estatística é para te ajudar a interpretar a física. Então, olha só. Eu estou aqui com o meu... Que planejamento é esse aqui? PCC com uma réplica central só. Muito bem. Tá aqui, né? Qual o valor de alfa? Menos 1,4. 1,4, né? O valor de alfa é 1,4. Menos alfa é menos 1,4. Qual a minha região experimental? Na variável codificada? De menos 1,4 até 1,4. Você percebe que o meu limite físico era menos 1,5? Claro que a região experimental tem que estar, né, coerente com o meu limite físico. Então, aí você faz isso de propósito, né? Por exemplo, se eu tentasse colocar 2 réplicas e ficasse maior que 1,5, eu já desistia, vamos dizer assim. Exatamente. Ou seja, o seu planejamento ele tem que pensar na física, ele tem que pensar na sua realidade experimental, tem que pensar em tudo isso. E no que você quer. Certo? Certo. Então, observa que, claro que eu fiz o 2AK antes, essas 4 variáveis foram significativas, olha, são mesmo, olha, você tem Y aqui desde 4,5 até, qual o maior valor? 58. Tá vendo? Desde 4,5 até 58, flutuando pra caramba, mais de 10 vezes. Então, beleza. Aí eu fiz os experimentos, e com o PCC que eu fiz,
eu ajustei a equação. Ítalo, substituí o Gustavo por você agora. O que é essa parte que eu estou marcando aqui, ó? A parte linear do modelo. Parte linear. O que é essa parte aqui que sobrou? Quadrático. Parte quadrática. Aí eu acho o x0. Né? Como é que eu acho o x0? Aqui, né? Menos meio. A inversa da matriz besônia e o vetor bezinho. Portanto, eu tenho que identificar a matriz besônia e o vetor bezinho. Eu acho que eu não botei ele aqui, mas eu quero que vocês me ajudem a identificar. Está aqui, ó. Quem é o vetor bezinho? Não está aqui, mas vamos imaginar ele aqui. Quem é o vetor bezinho? Seria de cima para baixo. Vamos lá. Fala, valor. Vamos lá. Menos 1,51, aí embaixo, né? Vamos dizer. É B2. 1,284, isso. B3. Depois, B3, isso. B3 menos 0, menos 8,7. B4. 4,95. 495. 96. Quem é a matriz besona? Diagonal da matriz. São esses elementos. Menos, é isso. Uhum. Tá aqui, ó. Acho que eu botei ela aqui. A diagonal aqui. Fora da diagonal, metade das interações de um lado, metade das interações do outro, ó. A interação 1, 2 aqui, metade, a interação 3 aqui, metade, assim sucessivamente. É uma matriz simétrica, por isso que eu botei simétrica. Aí eu transformei essa equação aqui nessa aqui. Certo? Quem que é isso aqui, Ítalo? É o Y0, que a gente ainda não sabe se é máximo. Não sabe se é máximo ou mínimo, né? Mas você observa aqui no seu resultado aqui, ó, você tem resultado já maior do que aquele valor. Sim, então provavelmente, sim, máximo não é, né? Não vai ser máximo. Uhum. E eu quero máximo. Meu objetivo é maximizar a produção. Aí, como é que eu vou ter certeza disso, que não é máximo? Confirmar isso que eu já estou achando que não é. Achando quem? Achando quem? Os alfas, né? As raízes características, vamos ser precisos. Raiz características da matriz B. Os lambdas. Né? Diminuo aqui na diagonal de lambda, determinante igual a 0, acho os 4 lambdas. Primeiro lambda, negativo. Lembra, eu quero o máximo, eu quero que todos sejam negativos, né? Primeiro lambda, negativo, beleza, Vascão. Segundo lambda, negativo, beleza, Vascão. Terceiro lambda, negativo, beleza, Gigante da Colina. Quarto lambda. O lambada, deu Flamengo. Deu M, deu Flamengo. E aí, cara, o que eu faço agora? O que deu? O que aconteceu? Ponto certo. Ponto certo. Professor, só mais uma coisa aqui. Então, quanto mais variáveis eu tiver, maior a chance de ser ponto de célula. Assim, se for pensar. Não dá para dizer isso. Varia né? muito. Né? Depende da sua matriz, né? Você pode ter uma matriz 7 por 7 e o 7 dá negativo. Isso pode acontecer. Né? Depende do resultado. Sim, sim. Depende da conta que você fizer. E lembra que isso aqui, essa conta está refletindo esse comportamento físico aqui. Ó. Você tem um comportamento físico desse jeito aqui, é Gustavo que perguntou? Você pode ter uma matriz do tamanho que você quiser. Se a física está te mostrando isso aqui, der isso aqui, é porque você tem um ponto de máximo. Né? Vai dar 6 por 6 vai dar ponto de massa, 7 por 7 vai dar ponto de massa, entendeu? Depende da física do seu problema. A conta é reflexo do que está acontecendo no comportamento físico do fenômeno. Certo, Ítalo? Não, certo. É que eu pensei até na física, assim, por exemplo, aquele que deu ponto de máximo. Por exemplo, eu vou e descubro outra variável que influencia que eu não tinha pensado antes. Você teria que ter feito isso antes. Isso, não. Se eu cheguei até esse ponto, eu já tenho que saber. Você já eliminou as variáveis que interferem. Já está na etapa anterior, já está lá atrás. Tá ótimo. Beleza, ponto de célula. E agora? Não posso dizer que o ponto estacionário, esse ponto aqui, olha, que é um ponto de máximo. E percebe também que ele está fora da região experimental. Mas mesmo assim, ó, mesmo que estivesse dentro, não serve. Certo? O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que abrir. Eu tenho que achar a relação entre W e X, achando a relação entre W e Z. Eu sei que Z é X menos X0, eu sei quem é X0. Está aqui. Ok. Como é que eu acho isso? Através dos autovetores normalizados. Então, olha só. Quem é essa primeira linha? Já que está na transposta aqui, estou perguntando. Quem que é essa primeira linha aqui?
da matriz M'? Estou perguntando. Estou guardando a resposta. Já falei isso para vocês hoje. Vocês estão me ouvindo? É a transposta de M, né? Não, falei besteira? Aqui já é a transposta, né? Essa aqui já é a matriz transposta. Então, a linha aqui seria a coluna da matriz M. Então, essa primeira linha aqui é equivalente à primeira coluna da matriz M. Quem é a primeira coluna da matriz M? Quem é a primeira coluna da matriz M? Os autovetores associados é o autovetor, a primeira coluna é o autovetor associado à primeira raiz característica normalizada. Então, essa primeira linha aqui, ó, é o autovetor da primeira raiz característica. Quem é a primeira raiz característica? Menos 7,55, é o lambda 1 normalizado. Quem é a segunda linha da matriz M? Os autovetores relacionados ao lambda 2. A segunda raiz característica é menos 6,01 normalizados. E assim, terceira linha, quarta linha. Eu montei a matriz M, sei montar, sei calcular os autovetores e sei normalizado. Então, tá aqui. De novo, o software já te faz isso, tá? O software matemático já te dá essa conta aí. Mas eu só quero que você saiba como é que ele chegou nessa conta. Aí tá aqui a variável W, né? E aqui é Z. Quem quer Z é x menos x0. Mas eu sei quem quer x0. Então, beleza. Eu quero saber a relação entre W e x. Beleza. Agora, olha para essa equação aqui comigo. Porque eu tenho muita conta para fazer. Eu vou ficar perdido com tanta conta. Eu tenho que facilitar a minha vida. Qual o meu objetivo? Eu quero achar o máximo. Beleza? Beleza? Esse problema. Beleza. O maior valor de y possível. Eu já sei que eu não tenho um ponto de máximo. Mas, dentro da minha realidade, qual o maior y que eu consigo? Dentro da minha realidade física e experimental. Qual é o maior y que eu consigo dentro desse espectro de variáveis? Botei a equação desse jeito aqui. Ó. Eu pergunto para vocês. Pensa nas variáveis canônicas. Qual é os melhores valores para ter o maior valor de y possível, que é o que eu quero? Quais são os melhores valores de W1 possível? 0. 0. Qualquer movimento em relação a W1, como ele está ao quadrado, seja positivo ou negativo, vai diminuir o y em relação a y0. Eu quero que aumente. Eu quero que diminua. Então, pensando no ótimo, qual o ótimo valor de W1? Quem respondeu? 0. Gustavo. Qual o ótimo valor de W2, Gustavo? 0 também. Qual o ótimo valor de W3, Gustavo? 0 também. Pô, beleza, então já vou botar aqui, ó, eu tenho aqui o produto matricial, já vou botar aqui os ótimos para W1, 0, para W2, 0, e para W3, 0. Olha, já vai me ajudar, porque eu quero achar os ótimos para x1, x2, x3, x4, que é a minha variável que eu estou usando, né? Na escala original. E W4, Gustavo? Ou Ítalo? Um dos dois aí. Estão me ajudando aí. Como ela cresce em direção a W4, eu quero o maior valor de W4 possível. O maior dentro da faixa que eu tiver. O maior valor possível. Seja ele positivo ou negativo, porque não está ao quadrado. O maior em módulo, concorda? Sim. Se for negativo menos 2 ao quadrado, dá o quê? 4. Né? Beleza? Então, é o maior valor possível de W4 em módulo, seja ele negativo ou positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que W1, W2, W3 é 0, é um ótimo valor. Eu vou chutar o valor de W4. Chuto um valor e acho x1, x2, x3, x4. Quais são os meus limites para x1, x2, x3, x4? Bom, eu tenho um limite que é um limite experimental. Né? Para essa equação ser válida, ele tem que estar dentro desse range aqui. E eu tenho outro limite, que é o limite físico também. Eu sei que x3 não pode ser menor do que 1,5. Menos 1,5, não 1,5. Menos 1,5. Então, eu sei dos meus limites. Então, eu vou chutando W4, conhecendo os meus limites. O que é possível. Fiz isso, ó. Comecei a chutar, tá vendo?
Comecei a chutar W4 positivo e volto aqui, faço aquela conta, acho x1, x2, x3, x4. E W4 negativos. Ó, vamos olhar aqui comigo. Ó. Comecei com 1. Olha o que eu achei de x1, x2, x3, x4. Que conclusão você chega aqui, olhando esse resultado aqui? Que o x4 não é possível, nem o x2. Então, por que não é possível? Quem respondeu? Foi o Ítalo, porque ele passa o valor de alfa. Então vamos ser precisos na afirmação, Ivo. Está fora da região... Região tecnicamente possível, região experimental. Beleza. Aí, o 1 não deu, o Ítalo. Como eu quero aumentar o Y, vou aumentar o W4. O que acontece? Aumentei para 1,5. O que aconteceu? Ainda tem valores que não estão dentro da região experimental. Piorou mais, né? Ficou mais fora ainda. Ou seja, para estar dentro da região experimental, eu teria que ter W4 menor do que? Do que? Estou perguntando. 1.4. Para estar dentro da região experimental, o W4 deve ser menor do que? Do que 1, né? Olha só, estou aumentando o W4. Ah, entendi. Tá fugindo, para ficar dentro tem que diminuir, certo? Certo, gente? Certo. Você vai para um W4 negativo. Não, pode não ser negativo, tem que ser. Por enquanto, eu estou sabendo que ele tem que ser menor do que 1. Estou trabalhando com positivo por enquanto, beleza? 2, só para confirmar. O que aconteceu com 2? Olha, só para confirmar a tendência, olha, piorou mais ainda. Tá fugindo mais ainda. Isso aqui já fugiu quase que todo mundo, só ficou o X1 dentro, né? Ó, então não adianta aumentar positivo. Na verdade, o valor positivo melhor possível é alguma coisa menor do que 1. Vamos ver o negativo. Menos 1. O que aconteceu aqui com menos 1? O W4 já chegou mais próximo da região experimental. Ainda ficou um pouquinho o X4. maior. Ficou um pouquinho maior aqui, né? Tá muito próximo, mas ficou um pouquinho maior. Vamos aumentar, ver o que acontece. Ver se piora mais. Igual piorou no positivo. Aumentei. O que aconteceu? Ficou muito próximo, muito bom, vamos dizer assim, né? Da região experimental, do limite da região experimental. Vamos ser precisos. Ficou dentro da região experimental. Olha só, minha região experimental não é menos 1,4. A 1,4, ó, ficou totalmente dentro. Entendeu? Certo, gente? Certo. Eu não quero o W4 o maior possível. Será que eu não consigo aumentar mais ainda o W4? Vamos aumentar? Menos 2. Vou aumentar em módulo, tá? Menos 2. O que aconteceu? Estou perguntando. Ainda está dentro da região experimental. Está dentro. E está dentro e menos 2 vai dar um valor de Y maior do que o menos 1,5, não vai? Olha a continha aqui, ó. Ótimo, então é o que eu quero. Então eu vou aumentar mais ainda, né? Eu quero o maior possível em módulo. 2,5. Menos 2,5. Saiu da região experimental. Mais do que isso. Mais sério do que isso, que sair da região experimental eu poderia expandir a região experimental. Mais sério do que isso, olha o X3. Qual era o valor fisicamente possível para X3? Ah, sim. Ele não podia passar de 1,5. Menos 1,5. Menor do que menos 1,5. O que aconteceu? Ficou isso aqui fisicamente impossível fazer esse experimento aqui. Você não consegue fazer esse experimento aqui. Então, menos 2,5, ele é fisicamente inviável essa condição experimental. Certo, pessoal? Eu poderia tentar, tipo, menos 2,1 também, né? Assim. Agora, o que você sabe? Posso brincar com isso, tô dizendo. O que você sabe? Que é alguma coisa entre menos 2 e... Sim, menos 2,5. Mas como sua região experimental é 1,4, 1,5 é muito próximo de 1,4. Você está ali no limiar ali da sua região experimental. O que você pode fazer? Você pode botar chutando valores de W4 até chegar no X3, menor valor de X3 fisicamente possível. Qual que é? Menos 1,5. Ou então chegar no X3 igual à região experimental. Qual que é? Menos 1,4. Menos 1,4. Certo, pessoal? Fiz isso. Encontrei W4 menos 2,2. Que deu um X3 menos 1,5. Eu usei esse valor porque está muito próximo da região experimental. Né? Ou seja, você tem uma realidade
de 1.4, 1.5 com certeza vai dar ali o mesmo comportamento. Vai fugir quando você aumentar demais. Se você quiser ser mais rigoroso, você usa o menos 1,4, aí vai dar uma coisa um pouquinho menor do que menos 2,2 aqui. E os outros, olha. Achei os outros. X4, o X1, X2, X4, todos dentro da região experimental. Aí eu pego esses valores da forma codificada, transformo na escala original. O que eu encontrei? Eu tenho um ponto de máximo? Não, não tenho. Mas eu tenho o máximo possível. Eu encontrei esse máximo possível, mesmo tendo um ponto de cela. Ficou claro, gente? Estou perguntando. Sim. Pessoal, sabe o que ficou preto aqui? Que acabou? É o último slide do curso para vocês. Professor, eu tenho só uma dúvida rapidinho no slide 215. Vou botar ele aqui. 215. Okay. Pode Essa superfície aí só tem duas variáveis, as outras duas colocou elas fixas? Você consegue fazer uma superfície tridimensional, né? Quem perguntou? Gustavo. Então, essa aqui que eu fiz, por exemplo, eu botei x2 e x4 no nível 0, no nível central, para fazer essa superfície, só para ilustrar para vocês. Ok. Tá? Você poderia também, outra opção, é botar x2 e x4 aonde? No ponto estacionário. X2 igual a 1034, x4, isso aqui é física fora da região experimental, mas podia botar x4 a 1,6. Aí depois você escolhe como é que você quer montar a sua superfície. Mas você só consegue montar de duas a duas variáveis independentes, não mais que isso, né? Você visualizar uma superfície existe gráfico 4D, não. Ainda não tem, né? Beleza? Professor, tem uma pergunta prática também. No último slide, eu descobri, então, o X que vai me otimizar dentro da faixa, dentro da minha região estatística. Dentro do que é possível, né? Dentro do que é possível fisicamente. Aí, na prática, seria interessante, então, eu reproduzir esse experimento? Sim, tá. Sim, sempre. Boa pergunta, sempre. Toda vez que você acha um ótimo, mesmo dentro da sua faixa experimental, qual a forma de você bater o martelo do que tudo que você fez é legal? Você tem um valor predito, né? Só substituindo esses valores aqui na equação, né? E faz um experimento nessa condição. Tá ótimo. Beleza. Experimento nessa condição. Pega esse resultado do predito, né? Substitui aqui, você tem um Y predito. E aí você faz o Y experimental. Deu dentro da certeza da medida, está confirmado que tudo que você fez até aquele momento. Sempre é bom fazer isso, viu, gente? Boa pergunta. Mais alguma pergunta?